E aí, galera, tudo bem? Bom, eu recebi um monte de pergunta nessa semana sobre recursos e a maioria dos alunos teve dúvida a respeito do quando eu peço a reforma de uma decisão ou quando eu peço uma anulação dessa decisão, mais especificamente na apelação, né? Quando a gente recorre, a gente pode pedir lá no finalzinho da apelação ou a reforma ou a anulação. E quando é que eu peço uma e quando eu peço outra? Por isso que eu pensei nesse vídeo, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que se eu estou recorrendo, eu não concordo com aquela sentença, tudo bem? Por algum motivo. Agora, imaginem só que a decisão naquele processo, por meio da sentença, foi uma decisão que desagradou o meu cliente. Vamos supor, eu propus uma ação, uma demanda, para, por exemplo, ganhar uma indenização da parte contrária. O juiz julga improcedente. Ora, se ele julgou improcedente, eu não gostei dessa decisão, eu que propus a ação. Concordam comigo? Segundo exemplo, eu proponho uma demanda para anular um ato administrativo ou para uma demanda para anular um auto de infração tributário, por exemplo, né? Ou para que haja essa indenização. Se o juiz julga improcedente, eu não gostei do conteúdo dessa sentença. Concordam comigo? Então eu vou pedir a reforma dessa sentença, porque eu não gostei do mérito da sentença, não gostei do conteúdo. É o que a gente chama de error injudicando. Eu não concordo com a decisão. A decisão foi ruim para o meu cliente. Em 99,9% dos casos da OAB, a gente pedia reforma. Tudo bem? A gente pede reforma. Não gostei, quero reforma. Agora, pode acontecer, não é que eu não concordo com a sentença, mas essa sentença sequer poderia ter sido proferida, tudo bem? Ou ela foi proferida violando alguma regra formal, processual. Então imagina só, falta uma das condições da ação, a parte era ilegítima, eu aleguei isso, e o juiz mesmo assim sentenciou a favor da parte contrária. Vejam, o caso era de extinção do processo sem resolução do mérito, artigo 485, inciso 6. Mas mesmo assim o juiz julgou. Não deveria ter extinto o processo sem resolução do mérito, perceberam? Não era caso nem de análise de mérito. Então, nesse caso, eu peço anulação. Imagina só, um processo em que MP deveria ter participado, não participou. O juiz sentenciou mesmo assim, ignorando a presença do MP. Concorda comigo que o meu problema não é com a decisão em si, mas pela parte formal? Ela não poderia nem ter sido proferida? Também eu posso pedir a anulação, tudo bem? E assim vai. Por exemplo, eu pedi uma prova, o juiz não me deixou, julgou antecipadamente o processo sem deixar com que as partes provassem. Houve cerceamento de defesa, o juiz não deixou que as partes provassem. Logo, eu peço a anulação da sentença. Perceberam? A diferença é que na anulação o juiz também comete o erro, mas é o chamado erro improcedendo, erro de processo. Ele não deveria nem sequer ter proferido a sentença. Perceberam? Quer um outro exemplo? O juiz, ele profere uma sentença extra petita, totalmente fora do pedido. Eu pedi dano material, ele julga dano moral, tudo bem? Eu peço a anulação de um débito tributário, ele defere a repetição de indébito, tudo bem? Eu peço, por exemplo, uma obrigação de fazer em empresarial e o juiz concede uma indenização, percebe? Nada a ver? Se a sentença for extra petita, fora do pedido, o juiz viajou, ele nem deveria ter julgado esse processo. Logo, julgado, pelo menos dessa forma, né? Logo, você vai pedir a anulação da sentença. Entenderam a diferença? Quando eu não concordo com o conteúdo da sentença, porque ela me desagradou, é uma decisão de mérito, que eu vou pedir a reforma, tudo bem? Da sentença, na apelação. Agora, quando a sentença abriu mão, ignorou problemas processuais, então nesse caso eu peço a anulação.
Normalmente, com a anulação, o que acontece? O tribunal, na apelação, anula a sentença e devolve para o juiz cumprir com as regras processuais. Por exemplo, se não teve uma prova, o tribunal ele anula a sentença e devolve para o tribunal, para o juiz proferir a prova, vai produzir a prova, tudo bem? Essa é a regra, anula e devolve. Mas, quando isso acontecer, do tribunal anular, e perceber que ele tem condições de já julgar o mérito, tudo bem? Imagina só, o tribunal ele tinha condições de afastar a ilegitimidade e julgar o mérito. Nesse caso, ele anula e também já julga o mérito. É o que está previsto no artigo 1013, parágrafo 3º do CPC, tudo bem? É a chamada causa madura. Sempre que isso acontecer, artigo 1013, parágrafo 3º, o tribunal anula e ele mesmo julga o mérito, não devolve para o juiz julgar de novo. Tudo bem? Essa é a diferença entre reformar a sentença e anular uma sentença. Tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Grande abraço. Tchau, tchau.